Ó Maria concebida sem pecado. Queridos irmãos e irmãs, ontem Jesus mitou. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Fulano mitou? Sim ou não? Levanta a mão. Quem já levou alguma mitada na vida? Jesus, o que é a mitada, padre? É quando alguém nos fala algo e nos deixa desconcertados. Jesus sempre fez isso com os discípulos. Como é que Jesus pede para eles lançar a rede quando os coitados estão no sufoco arrastando? Eles se deparam já com a brasa acesa, correto? Com o peixe em cima e com o pão. Que mitada é essa? Meus irmãos, Jesus está à frente. E Ele quer que estejamos também colados com Ele. Jesus quer que estejamos com Ele na evangelização. Que mitada maravilhosa. Olha para o seu irmão do lado aí. Olha para o seu esposo, seu amigo. O Senhor está contigo. Não ouvi. Diga, o Senhor está contigo. O Senhor está do teu lado. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Alguém está vendo fantasma? Alguém está vendo algum bicho? Alguém está vendo pessoas bonitas? Pessoas bonitas, né? Meus irmãos, a Páscoa tem a grande força de renovar a face da terra. E hoje é Páscoa, dia de Páscoa. E hoje nos deparamos com Jesus à beira do mar de Tiberíades. Alguns já falaram para nós, os discípulos voltaram atrás, mentira. Se lembram o que Maria Madalena falou para os discípulos? O Senhor mandou ir para onde? Para Galiléia. E onde é a Galiléia? Lá na Galiléia, não? Lá em Israel. No ano de 2019 eu tive a graça de ir lá, na Galiléia. Mas a Galiléia, meus irmãos, é assim, tá bom? Um grande lago, correto? Imagina um lago. Então tem essa faixa de terra, a outra faixa de terra à minha direita, outra faixa de terra à minha esquerda e a outra faixa de terra do outro lado, correto? Então é o mesmo lago, que aqui é Galiléia, ali é Tiberíades, lá é Genezaré e aqui é Galiléia. Só muda a faixa de terra, mas é o mesmo espaço físico aonde o Senhor chamou eles. Por que o Senhor pediu para eles ir para Galiléia? Porque antes da Páscoa, o Senhor os havia chamado. O Senhor havia chamado homens rudes, homens duros, insensíveis. E agora o Senhor, mais uma vez, ratifica o chamado, ratifica a vocação, ratifica eles com o poder do Espírito. É diferente. O Senhor quer dizer a eles, a partir de agora, não será com a força do braço, não será com a força do grito, não será com a força do mundo, será com a força do Espírito que vocês irão navegar sobre o mar da vida, vocês irão trafegar. O que é o mar, Padre? O mar representa, sabe o quê? A inconstância do mundo, o medo, as forças contrárias. Ninguém consegue dominar o mar. Ou melhor, teve alguém que dominou o mar? Quem? Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 41 a 45, ele disse o quê? Cala-te, e o mar obedeceu.
O mar representa o mar. O mar representa o mal existente. Porque os ventos contrários, a profundidade, o mar afoga as pessoas. O mar esconde animais horríveis. Lá tem o Leviatã. Alguém já ouviu falar do Leviatã? Aqueles bichos místicos. Quem já assistiu filmes de mitologia grega? Levanta a mão. Não já viram lá uns bichos dentro lá do mar? Netuno, tudo mais? Então o mar esconde estes bichos míticos, mitológicos. Mas também esconde muito mais do que esses bichos. Esconde incertezas. Esconde o medo. Esconde a nossa limitação. Nós não conseguimos andar sobre as águas. Eu não sei nadar. Então, se eu cair, acabou. Mas se lembra que Pedro não sabia nadar? Se lembra quando Jesus está atravessando o mar, meia-noite e pouca, um fantasma. É Jesus, é um fantasma. Aí Pedro pede o quê? Senhor, se é tu, deixa que eu vá. Aí Pedro tem medo, desacredita. Quando desacreditamos, afundamos. Mas Pedro não sabia nadar, por que agora ele sabe? Interessante. Meus irmãos, com a força do Espírito podemos tudo. Diga a seu irmão, com a força do Espírito, com a força do ressuscitado, com a força da Páscoa, você pode vencer os medos, você pode andar sobre as águas, você pode sorrir para a tristeza, você pode sorrir para a depressão, você pode encher o seu nada, você pode encher o seu nada. Temos um nada em nós, temos muitos nadas em nós. Para falar a verdade, somos o nada, e com Deus somos tudo. O Senhor está dizendo a nós, não tenham medo, não tenham medo. O mundo está aí inconstante, o mundo está devorando, está tragando os homens. Não tenham medo do mundo, não tenham medo daquele que pode engolir o seu corpo, daquele que pode massacrar, daquele que pode macerar. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. O Senhor está em terra firme, e nós também estamos em terra firme. O Senhor diz aos discípulos, lança a rede. Já pensaram que as nossas bobeiras, as nossas quedas, não foram as pessoas que provocaram? 90%, vamos calcular, 90% das coisas que sofremos, sabe quem faz? Sabe quem articula? Nós mesmos, pela desobediência a Deus, por querer fazer a nossa vontade, por querer se achar o super-herói agora, eu vou fazer tudo que der na telha. Mas não, quando obedecemos, meus irmãos, a voz de Deus, nunca sairemos desamparados. Quando obedecemos a voz de Jesus, nunca sairemos de mãos vazias. Este trecho do Evangelho fala para nós, além disso que eu falei, fala da evangelização. Quem é que tem pessoas em casa que precisam de conversão? Levanta a mão. Tem pessoas em casa que precisam de conversão? Sim ou não? Pessoas que estão distantes de Deus? Sim ou não? O padre também tem um bocado. O padre tem 15 irmãos. Todo mundo precisa de conversão. E a gente tanto quer a conversão do outro, né? Tanto deseja. Esse banco aqui, essas fileiras aqui, eram para estar com toda a sua família. Era para estar com o seu esposo, com a sua esposa, com todos os seus filhos. Essa igreja era para estar repleta, não de pessoas, mas repletas de alegria, repletas de pessoas encontradas apenas. Pessoas restauradas pelo sangue de Jesus. E essa é a nossa alegria, reunir os nossos na casa de Deus, reunir os nossos na presença de Deus. E como é que fazemos, Padre?
pegamos o machado e abrimos a cabeça do outro. Não, não. Alguns, precisavam, as cabeças duras. Mas sabe como iremos fazer? Falando de Deus. Agora, não com a minha força, com a força do Espírito. Precisamos entender isso. Eu não vou convencer ninguém. Eu não vou convencer nem o cachorrinho que eu tenho em casa. Para convencer é o Espírito. Eu preciso apenas falar de Deus. Eu preciso falar de Deus cheio do Espírito. Aí sim, as coisas irão começar. Mas vai depender dela. A nossa missão, meus irmãos, é lançar a rede. A nossa missão é lançar a rede. Por que nós não estamos apanhando? Porque estamos cansados de lançar por nós. Precisamos lançar por Deus. Precisamos lançar segundo a voz de Deus. Está cansado? Pergunta ao seu irmão, está cansado, irmão? Está cansado? Eu estou cansado, diga a verdade, eu estou cansado. Estou cansado, estou triste. Lanço e nada. Parece dinheiro em poupança, Não rende nada. A nossa evangelização. Parece que trabalhamos em vão. Mas precisamos ouvir a voz de Deus. Desperte para ouvir a voz de Deus. Jogue pela voz de Deus. Quando os ouvimos Deus dizer, faz. A força da evangelização, a fertilidade, o sucesso do evangelho que nós falamos, tem um único propósito: o Espírito Santo. Mas antes de falar de Deus, antes de cobrar, vá para a missa, você precisa rezar. Você está disposto a rezar? Pergunta ao seu irmão, meu irmão, você está disposto a rezar? Está disposto a rezar e não vê nada? Sim, sei. Vocês querem ver. Eu creio que muitos de vocês fizeram a quaresma com o Frei Gilson. Sim ou não? Quem fez a quaresma com o Frei Gilson? Levanta a mão. O padre não vai julgar quem não fez, tá bom? Meus irmãos, veja só. Eu vou contar a minha experiência. Antes de eu ser padre, eu não era padre, tá bom? Com certeza. Mas Deus me encontrou. E Deus disse a mim que eu seria o Moisés da minha casa. Correto? Aquele que seria o primeiro. Eu que precisava acreditar em Deus, que precisava acreditar na força de Deus, não nas minhas incapacidades. Eu que precisava ir enfrentar o faraó. Eu que precisava bater o cajado no mar para ele se abrir. Ao menos para eu passar. Se as pessoas não querem vir, eu vou passar. E eu preciso passar. E antes de tudo começar a acontecer, antes de eu ir morar lá na Obra de Maria, antes de eu ir para o seminário, antes de tudo, todos os dias à noite, quando todo mundo ia dormir, eu dobrava o meu joelho no piso, e era um piso grosso, contra o piso na minha casa. E eu rezava ali de braços abertos. E quando concluía, eu fazia assim: abençoa, Senhor, minha família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não era nem padre. Eu fazia o esforço. Eu fazia com que as coisas acontecessem. Mas eu não esperava nada disso. Eu apenas entregava a Deus. Meus irmãos, o projeto que desejamos que aconteça, ele precisa da nossa parte. Ele precisa com que eu me esforce para que ele aconteça.
mas não é com esforço braçal, não é com palavras repetidas, não é com palavras bonitas, não é com força, não é dando presentinho, não é fazendo nada disso. É fazendo a vontade de Deus. Eu preciso, antes de falar de Deus, fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, as coisas acontecem. Olha aí Pedro e os discípulos. Tenha certeza, Deus te chamou não para ficar na beira da praia. Deus te chamou para estar lá no mar. Deus te chamou não para águas rasas, mas para águas profundas. Deus te chamou para vencer as tempestades. Deus te chamou para vencer as ondas do mar. E lá Deus te chamou para trazer as pessoas que estão lá, se afogando. Muitos dos nossos estão se afogando. Sabe por quê? Porque a gente está jogando a rede do lado errado. Joga do lado certo. Joga da forma correta. Joga com a ação do Espírito. E eu duvido que não vai vir todo mundo. E a rede não vai se romper. Não fique preocupado, tá bom? Se alguém da sua casa é maiorzinho, é mais fortinho, não se preocupa. A rede de Deus cabe todo mundo. Grandes peixes. Diga assim comigo: eu vou pescar grandes peixes se eu fizer a vontade de Deus. Se eu lançar segundo a vontade de Deus, eu irei pescar. E mais, eu irei abrir uma companhia de pesca, porque eu e minha família iremos agora pescar para Deus. Amém? 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 Aleluia! Glória a Deus! Aplauda Jesus Cristo. Todo negócio começa pequeno, né? Todo negócio. Com Deus é pequenas empresas, grandes negócios. Mas é com muita oração. Meus irmãos, apresentemos a nossa vida ao Senhor. Entregue nesse ofertório.